Sabe, quando a gente pensa nas maiores fortunas da história, a gente logo imagina rios de dinheiro, certo? Mas e se a base de tudo isso não for só o dinheiro? E se for uma filosofia, uma forma de pensar poderosa que pode ser passada adiante? A ideia aqui é que o verdadeiro legado não é o que a pessoa tem, mas como ela conseguiu. É um conjunto de princípios que, em tese, qualquer um pode aprender e aplicar. Bom, vamos mergulhar nisso. Essa análise aqui explora as ideias centrais do clássico de Napoleão Hill. É um livro que basicamente afirma conter os segredos para o sucesso, ensinados a ele por uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. A promessa, olha, é enorme. Uma chave que abre a porta para a solução de todos os seus problemas. A história por trás dessa filosofia toda parece até coisa de cinema. Tenta imaginar a cena. Andrew Carnegie, o magnata do aço, chama um jovem jornalista, Napoleon Hill, e dá para ele uma missão de vida. A missão? Passar os próximos 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo para criar uma filosofia de realização pessoal que fosse acessível para todo mundo. Agora, o mais interessante dessa citação é que o Carnegie não estava falando da grana dele, de jeito nenhum. Ele acreditava que a sua filosofia, o método que ele usou, era o seu bem mais valioso, o seu verdadeiro legado. Para ele, o conhecimento era uma fortuna muito, mas muito maior que o próprio capital. E é aqui que vem a primeira grande revelação do trabalho do Hill. A ideia de riqueza vai muito, mas muito além do que está na conta bancária. É um conceito de vida abundante, sabe? Uma vida completa. O que essa filosofia busca é uma vida plena. Repara só como a segurança econômica é apenas um dos 12 itens. Coisas como atitude mental positiva, saúde e harmonia nos relacionamentos são vistas como riquezas tão importantes quanto, ou até mais importantes. Tá, mas como é que se alcançam essas 12 riquezas? O Rio defende que a jornada começa com uma batalha. E essa batalha não é no mundo lá fora, não. Ela é travada dentro da nossa própria mente. Ele apresenta essa ideia de que existem dois eus brigando dentro da gente. De um lado, o ego negativo, que vive sintonizado no medo, na dúvida. Do outro, o ego positivo, que foca na riqueza, na saúde. E o ponto-chave é esse aqui. Só o ego positivo consegue usar a tal da chave mestra para destravar as riquezas da vida. A ideia é que a nossa mente funciona como uma espécie de antena, sabe? Captando pensamentos do ambiente o tempo todo. E o ego que está no comando é quem controla o dial, o sintonizador. Se o ego negativo está no comando, a gente sintoniza nas frequências do medo e da dúvida. Agora, se o ego positivo que está na direção, a gente ajusta a nossa recepção para as frequências da oportunidade, do otimismo e do sucesso. E isso nos leva direto ao primeiro, e talvez o mais crucial dos 17 princípios da filosofia do Rio: ter um propósito único, claro e, olha, inabalável. Esse é o ponto de partida para absolutamente qualquer realização. Para a gente entender o poder desse princípio, vamos voltar para aquele encontro decisivo. O Carnegie não deu a missão para o Rio de mão beijada, não. Ele apresentou a tarefa e era uma tarefa monumental. Dedicar 20 anos da sua vida para organizar essa filosofia e, detalhe, sem receber um centavo por isso. O Rio ainda teria que arrumar um jeito de se sustentar nesse meio tempo. Pensa só na pressão. 60 segundos. 60 segundos para decidir o rumo das próximas 2 décadas da vida de alguém. O Carnegie não estava só oferecendo uma oportunidade, né? Aquilo ali era um teste. Um teste para ver se o Rio tinha a capacidade de tomar uma decisão gigante de forma rápida e, mais importante, com convicção. E o resultado ilustra o ponto de forma brilhante. Rio aceitou a tarefa em 29 segundos, metade do tempo. Ele passou no teste do Carnegie, mostrando ali, na prática, o poder de decisão que vem de um propósito claro. A rapidez da resposta provou que ele era a pessoa certa para aquela missão. Então, o que é, afinal, esse tal de propósito definido? Bom, não é só um desejo vago, eu queria ter sucesso. Não. É um objetivo concreto, um alvo bem claro, que vem junto com um plano de ação para chegar lá. É a diferença entre eu gostaria de e eu vou me tornar isto, seguindo estes passos. Ok, a teoria é fascinante, a gente entendeu, mas como é que isso funciona na prática? O Rio não deixa essa ponta solta. Ele oferece um método bem claro para que qualquer pessoa possa começar a aplicar isso imediatamente. Então vamos dar uma olhada nesses passos. Primeiro, não basta só pensar, tem que colocar no papel, escrever e assinar. Segundo, não é só sonhar, tem que ter um plano, com prazo e tudo. Terceiro, aquela velha história, né? Não existe almoço grátis. É preciso definir o que vai ser oferecido em troca.
E por último, a repetição diária. Isso é para gravar o propósito lá no subconsciente. E é por isso que funciona. O objetivo de todos esses passos é condicionar a mente. É como programar o subconsciente para que ele comece a trabalhar em direção àquele objetivo de forma automática, identificando oportunidades e guiando ações que talvez a mente consciente nem percebesse. No fim das contas, todos os princípios, as 12 riquezas, a batalha dos egos, tudo se resume a isso. O poder de verdade está no controle da própria mente. A chave mestra não é algo que se encontra por aí. É uma habilidade que se desenvolve aqui dentro. A pergunta que essa filosofia deixa no ar é: se o ponto de partida de toda a realização é um propósito definido, qual é o seu?